de pelo menos essa, né? Então, olha só para eu poder terminar de explicar isso aqui para vocês, o que vocês precisam entender? Num primeiro momento, fica parecendo que é complicado, né? Mas ele não é complicado, é uma coisa bem lógica, tá? Esse ajuste da equivalência patrimonial. Vocês têm que entender o seguinte, olha, eu estou tratando aqui de avaliação de investimento. E essa avaliação de investimento são investimentos que eu faço em outras empresas, tá? Então, esses investimentos, eles são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O método de equivalência patrimonial, a gente sempre vai ajustar esses investimentos pelo montante do patrimônio líquido daquela empresa em 31/12 do ano corrente, tá? Do ano do exercício social ali daquela empresa, que no nosso exemplo aqui estão sendo X1, X2, né? Ou X3 aí que seja, tá? Então, quando eu fecho o balanço daquela empresa, eu apuro o resultado ali daquela empresa, eu já tenho ali um montante do que é o meu patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido daquela empresa em que eu estou investindo em uma determinada data, tá? Só que, aí, digamos aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui, eu empresa A, participei em 40% daquela empresa B, tá? Só que durante aquele exercício social, pode ter acontecido que a empresa tenha resolvido distribuir dividendo. E eu, como acionista, eu posso ter recebido daquele dividendo, tá? E se foi distribuído aquele dividendo ali, em algum momento eu já tinha ajustado esse meu investimento pelo método de equivalência patrimonial. O meu valor da minha conta lá de investimento, ele já tinha sido acrescido pela variação que houve ali no resultado daquela empresa, tá? Então, obrigatoriamente, eu preciso excluir esse efeito desse dividendo que eu recebi, porque ele está ali aumentando o meu investimento e eu já recebi aquilo lá. Ou seja, a empresa já distribuiu aquele dividendo e quando ela distribui dividendo, a gente já conversou aqui que isso reduz o patrimônio líquido. E reduzindo o patrimônio líquido, automaticamente isso também vai reduzir o meu montante de investimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer esse ajuste lá na minha conta de investimento. Então, eu tenho duas formas de ajustar, tá? Ou eu ajusto, se aquele dividendo eu ainda não recebi, ele está apenas provisionado, por exemplo, eu vou ter lá, né, dividendos a receber, provisionado lá, porque eu tenho expectativa de receber aquele dividendo. Se eu tenho aquele montante ali só ainda na expectativa de receber, eu posso simplesmente anular aquele montante ali de investimento a receber e reconhecer só o valor que foi literalmente distribuído ali de dividendo, tá? Ou, se não, o que eu posso fazer? Eu posso receber o montante aqui no banco, do valor que eu estou recebendo de investimento, e eu posso simplesmente diminuir esse meu investimento lá na coligada B. Porque naquele primeiro momento aqui, olha, em 31/12 de X2, que quando eu fechei o balanço, tá? Eu fechei o balanço e eu vi que o meu investimento valia 320 mil. Ele já não valia mais 240, tá? Ele valia lá os 320. Então, eu já fiz aqui o meu ajuste, tá? E quando eu recebi esse investimento, efetivamente ela me pagou, eu simplesmente entro com o dinheiro no meu caixa e eu anulo esse efeito aqui, olha, desse recebimento aqui total de 320 aqui no meu investimento, eu tiro os 200 mil que eu já recebi, tá? De investimento, ficando líquido ali só os 120 mil, que foi a minha variação ali dentro daquele período, tá? Do patrimônio líquido, que era 900 mil, eu tinha 40%, tá?
os 40% equivalia a 360 mil, e o meu investimento inicial, ele era de 240, né? Então, o meu variação líquida ali que aumentou é o montante de 120 mil. Então, quando eu pego os 300 menos 200, eu encontro exatamente o valor de 120 mil, tá? Depois, vocês pegando o material e lendo novamente, vocês vão entender um pouco melhor, tá? Então, olha só, quando ocorrer aqui a redução do patrimônio líquido da investida, tá? Por prejuízo que a gente apurou, qual o lançamento que a gente vai fazer? Inclusive, eu já perguntei isso para vocês alguns minutos atrás. A gente reconhece aqui a despesa, né? Em participações societárias contra a conta de investimento lá na coligada B, tá? Reduzindo esse valor. Então, o meu investimento, ele sempre vai ser reduzido por prejuízo acumulado dentro do período ou quando eu distribuir dividendos, tá? Se eu distribuo dividendos, eu diminuo o patrimônio líquido da minha empresa que eu estou investindo. E isso automaticamente reduz o meu investimento lá no meu ativo circulante como investidora. Tá certo? Entendido, gente? Ou ainda tá com muito nó aí na cabeça ainda? Deu nó, professora. Deu nó, não tem problema não. Que nó a gente desata. Oi. Gislene, quando você fala que reduz o patrimônio líquido, reduz o valor do patrimônio líquido da empresa. Isso não significa que a empresa desvaloriza. Isso, de forma alguma, tá? Ele reduz o valor do patrimônio líquido, porque quando eu falo reduz o patrimônio, é que como que a gente vai calcular o valor do investimento ali na empresa é pelo patrimônio líquido. Então, se eu tenho um patrimônio líquido maior, o meu investimento ele vai ser maior. Se eu tenho um patrimônio líquido menor, ele também, aquele meu investimento ali, ele vai ser menor. Tá? Então, se eu distribuo muito dividendo ali, inicialmente, né? Quando a gente for fazer a equivalência patrimonial, eu pego aquele montante de lucro que eu tive no período e transfiro para o meu patrimônio líquido lá, na minha conta de reserva de lucro ou de lucros acumulados, tá? Dentro desse montante completo que eu vou aplicar o percentual para eu atualizar o meu investimento. Então, se o meu investimento é de 40%, eu vou pegar o meu valor cheio de 40%, tá? Do meu patrimônio líquido completo ali naquele momento. Só que, se eu considerar que durante o exercício, por exemplo, a gente fecha o exercício social em dezembro. Digamos que lá em setembro teve distribuição de dividendos, tá? Então, lá em setembro eu diminuí um pouco o patrimônio líquido, ou seja, eu tirei do meu patrimônio líquido e distribuí dividendos que eu vou pagar só em janeiro do outro ano, um exemplo, tá? Então, eu tirei ali do patrimônio líquido e transferi aquele saldo lá para o passivo circulante, né? Como dividendos a pagar, um exemplo, tá? Quando chegar em dezembro, que eu apurei o resultado e eu cheguei ali para poder saber quanto que era o meu patrimônio 31/12, eu vou calcular o montante de um patrimônio um pouco mais reduzido, porque eu já diminuí ele, porque eu distribuí dividendo. Concorda comigo, Ramon? É só a título de divisão, de distribuição mesmo de lucro, né? Isso, só de distribuição de lucro. Porque a gente está tratando aqui de avaliação de investimento. E o meu investimento aqui em empresas coligadas e controladas, ela é pelo meu patrimônio líquido. Então, tudo aquilo que afeta o meu patrimônio líquido, ele vai diretamente alterar o meu montante lá no meu ativo circulante de investimento, como empresa investidora. Entendido? Acho que sim. Gente?
Agora tá. Entendido, pessoal, em relação a isso? Agora sim, professora. Beleza. Então, assim, não precisa ficar assustado que os nós, eles vão ir desatando aí na medida que a gente vai evoluindo no nosso entendimento, tá? O que vocês precisam estar atento aqui? No método pela equivalência patrimonial, tudo aquilo que afetar o nosso patrimônio líquido, ele vai automaticamente afetar o nosso investimento, tá? Aí daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, quando essas empresas, elas têm, por exemplo, atividades em comum, por exemplo, uma vende para a outra, tá? Que a gente tem que anular esse efeito aí no resultado. Mas não vamos complicar ainda não, preciso que vocês entendam essa parte agora, para a gente ir caminhando aí no nosso entendimento de equivalência patrimonial, tá? Então, agora, nesse segundo tempo da aula, eu vou já agora colocar lá no Sistema Faculdade esse conteúdo que a gente já viu aqui. Eu vou pedir para vocês estudarem esse conteúdo, tá? Para isso já ir ficando claro para vocês, porque a gente ainda vai avançar um pouco mais aí no entendimento, vai apertar ainda um pouquinho mais. Então, procure clarear um pouquinho mais esse entendimento, tá? Se vocês tiverem dúvida na medida que vocês forem lendo, ou tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim uma mensagem no WhatsApp, que no tempo que eu puder, eu vou respondendo todo mundo, tá? Não tem problema não, pode ir enviando as dúvidas que eu vou sanando aí no decorrer da semana, tá? Porque na semana que vem a gente eu vou distribuir, já vou disponibilizar para vocês aqui toda essa parte aqui teórica, tá? Para a gente poder entrar, na verdade, nas partes que a gente vai excluir as atividades comuns no mesmo grupo, tá? Que são essas participações direta e indireta, que eu não preciso complicar agora para vocês, tá? Deixar um pouquinho mais para frente. Tá certo? Beleza. É bom que a gente dá uma lida no material também, professora, para dar uma parte, para poder dar uma entendida, porque agora aqui, mais ou menos, né? Mas eu sei explicar mais e dar uma lida e relida no material. Não, é isso aí. Na hora que a gente começar a fazer os exercícios mesmo, que na próxima aula já tem exercício de equivalência patrimonial para vocês fazerem, vai ficar ainda um pouco mais, vai ficar mais claro ainda. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É super tranquilo de fazer. Só tem que ter atenção. Tá? Beleza, gente? Beleza. Ok. Beleza, professora. Então, beleza. Então, eu vou disponibilizar agora já lá para vocês, tá? E eu conto aí com a participação de vocês para poder realmente ler o material e dar uma estudada. Tá bom? Beleza, professora. Então, tá. Então, até a próxima quarta e bons estudos aí. Obrigada, professora. Boa noite. Nada, boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite. É terça. É.